E aí, meu povo, hoje em mais um vídeo sobre cinética química, ou seja, físico-química, velocidade das reações, os fatores que interferem de fato na velocidade, no quanto que o seu reagente vai ser consumido e no seu produto formado. Bem, e para isso temos parâmetros, por exemplo, temperatura, pressão, concentração dos reagentes e também superfície de contato. E é claro, relacionando energia de ativação com os catalisadores, aquelas moléculas que vão diminuir essa energia de ativação, ou seja, barreira energética, e consequentemente acelerar ainda mais uma reação química. Mas bem, sem mais delongas, eu quero te convidar para deixar o like no vídeo, se inscreve no canal que isso ajuda bastante e vem cá que a gente vai estudar hoje reações químicas, a velocidade delas, mais especificamente, e os fatores que também interferem em todo esse processo. Então, meu nome é Carlos e hoje vamos falar de cinética química, físico-química, então vem comigo, porque isso aqui é 100% Enem, cai todos os anos, porque principalmente são assuntos muito corriqueiros do cotidiano, visíveis, podemos observá-los e é bem palpável no nosso dia a dia. Bem, primeiramente temos que entender velocidade das reações. Velocidade da cinética, ou seja, da física, é o que? Um deslocamento sobre determinado tempo. Mas bem, aqui a gente troca esse deslocamento pelo quanto que o meu reagente vai ser consumido ou quanto que o meu produto vai ser formado. Consequentemente, esse é o meu delta de quantidade, ou seja, de quantidade de matéria. Normalmente são em molares. O que são molares? Mol por litro. Um tipo de concentração na solução química. E depois, aqui abaixo, para ser velocidade, tem que ser gasto em determinado intervalo de tempo, já que é uma função em tempo, beleza? Então isso é velocidade, a variação da minha quantidade, do quanto vai ser consumido ou do quanto vai ser formado nos meus produtos em determinado intervalo de tempo. Poxa, Carlos, não entendi, não ficou claro. Vem comigo que vai ficar mais ainda. Bem, podemos citar a síntese do óxido de magnésio, por exemplo. E esse óxido ele é formado através da junção do magnésio no estado sólido mais o gás oxigênio, ou seja, no estado gasoso. E quando a gente reage 2 mols desse meu magnésio sólido mais 1 mol do meu gás oxigênio, vamos formar 2 mols do meu óxido de magnésio. Poxa, consequentemente, a gente sabe que na química temos proporções estequiométricas, ou seja, tudo é proporcional, a gente não pode desobedecer isso, já que tudo que está no meu reagente tem que estar nos produtos, a mesma massa tem que coincidir, ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se lembra do conceito de reação química, o rearranjo atômico, construção de novas substâncias e novas estruturas químicas, e consequentemente, novas propriedades da matéria. Bem, o que a gente pode observar, por exemplo, aqui? Podemos analisar a proporção do magnésio para o gás oxigênio. Poxa, a gente pode observar que temos 2 de magnésio, 2 mols, para 1 mol de oxigênio. Poxa, então temos essa proporção. E essa proporção se reflete também na minha velocidade da reação, na minha equação, que temos aqui, variação de quantidade sobre o meu intervalo de tempo. Bem, por exemplo, se a gente pode colocar num exemplo prático, palpável, através dessa reação química, como cairia, por exemplo, no Enem ou em algum vestibular militar, ele colocaria assim: inicialmente havia 1,5 mol por litro de gás oxigênio, ou seja, molares, por exemplo, mol por litro. E dessa forma, após 10 segundos, foi medido 1 mol por litro de gás oxigênio. Ou seja, foi consumida uma certa quantidade de matéria ali em determinado intervalo de tempo. É claro que essa quantidade de matéria está colocada em uma concentração, já que estamos citando uma solução química, beleza? Por isso, mol por litro. Ou seja, traduzindo para a regra de 3, eu tenho aqui 1 mol para cada 1 litro ali presente de, justamente, gás oxigênio. E dessa forma ela pergunta: qual que vai ser a velocidade de consumo do gás oxigênio e do meu magnésio? Poxa, Carlos, como é que eu posso fazer isso? Do oxigênio, beleza, porque do oxigênio ele já deu as reações químicas aqui, o consumo e o tempo. Mas do magnésio, como que eu consigo achar? Bem, vamos com calma, meu pupilo, observemos a matéria e observemos ela no nosso cotidiano. Vamos ver a aplicação dessa fórmula direta. Bem, a gente sabe que velocidade é a minha variação de quantidade sobre tempo. Consequentemente, por que eu coloquei esse menos aqui? Porque, como você sabe, aconteceu um consumo do reagente. E se consome reagente, o valor final da minha velocidade vai ser negativo. Portanto, para que saia em módulo, ou seja, numa correção dos sinaizinhos, mesmo no jogo dos sinais, eu coloquei aqui um menos para que saia mais bonitinho, vamos dizer assim. E dessa forma a gente pode fazer justamente o quê? A minha variação, quantidade final menos quantidade inicial. Poxa, a final é justamente 1 molar, menos a inicial, que é 1,5 molares. Isso voltado para o gás oxigênio.
e o tempo de consumo foi 10 segundos. Portanto, eu já coloco um 10 aqui dividindo e tá tudo certo. E agora só matemática, química, física já acabou por aqui. E é somente divisão. Divisão simples e direta. Bem, o menos com menos aqui, na parte superior do numerador, vai ficar mais 0,5 molares. E na parte de baixo, como é 10, que o tempo final e o tempo inicial é 0, poxa, fica 10 menos 0. Consequentemente, o próprio 10. E se eu divido os dois, eu vou encontrar 0,05 molares por segundo, ou mol por litro por segundo. E dessa forma, essa é a velocidade para o meu gás oxigênio. Mas bem, como a gente falou, existem proporções estequiométricas. E essas proporções interferem justamente na minha velocidade da reação química. E se eu falei isso, basta fazer uma simples regra de 3 para encontrar a velocidade de consumo do meu magnésio. No magnésio, no estado sólido no caso. E é dessa forma que eu posso fazer aqui, ó. 2 mol de magnésio está proporcional para 1 mol de gás oxigênio. Portanto, quantos mols de magnésio vão ser justamente necessários para ver uma proporção estequiométrica com a minha velocidade voltada ao gás oxigênio, que é justamente 0,05 mol por litro por segundo. E é dessa forma que a gente encontra justamente na minha regra de 3, fazendo meios pelos extremos, aqui, ó, multiplicando meios extremos. A regra do x da Xuxa, por exemplo. Se a gente multiplica, eu vou encontrar que é justamente o dobro. A velocidade de consumo do magnésio, por ter uma proporção estequiométrica 2:1 com relação ao gás de oxigênio, é justamente o dobro da velocidade de consumo do meu gás oxigênio. Ou seja, traduzindo em palavras diferentes, em palavras mais simples, temos aqui uma velocidade de 0,1 mol por litro por segundo, que justamente coincide com o dobro da quantidade da minha velocidade para o gás oxigênio. Poxa, Carlos, entendi, tá ficando mais claro isso, tá ficando mais claro aos poucos, e a gente vai justamente adensando nesse meu conteúdo aqui, se aprofundando ainda mais, porque temos outro exemplo, por exemplo, a síntese, a produção da amônia. A amônia que é muito importante justamente no ciclo do nitrogênio para a parte da biologia. Como a gente sabe, o nosso corpo é feito por compostos nitrogenados. Até o nosso DNA são bases nitrogenadas. E, consequentemente, as proteínas têm grupo amina. Se tem amina, consequentemente, é uma função orgânica nitrogenada. Ou seja, esse elemento químico é fundamental para a nossa vida, para a continuidade de toda espécie biológica no nosso planeta. Bem, e é dessa forma a gente pode produzir a síntese da amônia, em que a gente mistura o meu gás de nitrogênio, 1 mol dele, com 3 mols de gás hidrogênio, formando 2 mols de gás amônia. Poxa, o que acontece aqui, Carlos? Bem, existe uma proporção estequiométrica. Consequentemente, a gente tem que balancear a minha equação. Nesse caso, ela já está toda balanceada. Ou seja, o que eu tenho nos meus reagentes em massa é igual à massa dos meus produtos. Ou seja, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Lei de Lavoisier aplicada novamente. E é dessa forma que a gente pode fazer outras proporções. Poxa, se eu falo que o meu gás de nitrogênio é consumido dele 0,5 mol por litro a cada minuto, e eu tenho 1 mol dele, portanto, estequiometricamente, fazendo regras de 3, se eu tenho 3 mols de gás de hidrogênio, vai ser justamente o triplo a minha velocidade de consumo, ou seja, 1,5 mol por litro a cada minuto. Poxa, da mesma forma no meu produto, a amônia vai ser formada justamente no dobro da minha velocidade de reação do meu gás de nitrogênio. Poxa, temos aqui um 2 e aqui inicialmente 1. Consequentemente, esse meu 0,5 do meu gás de nitrogênio multiplica-se por 2, porque temos uma proporção estequiométrica. Bem, portanto, a minha velocidade de formação do produto vai ser 1 mol por litro a cada minuto. E é dessa forma que a gente consegue justamente interligar esses conteúdos. Regra de 3 cai muito no Enem, principalmente a parte de matemática é presente demais. Ou seja, a minha velocidade de reação proporcionalmente pode ser escrita de outra maneira, como sendo a velocidade do nitrogênio sobre seu coeficiente estequiométrico, que é 1, igual a velocidade do gás hidrogênio sobre o seu coeficiente estequiométrico, que é 3, igual a minha velocidade de reação, de formação inclusive, do meu gás amônia sobre seu respectivo coeficiente estequiométrico, que nesse caso equivale a 2. Poxa, e é dessa forma que se eu fizer as mesmas divisões aqui, a velocidade de reação vai ser 0,5 mol por litro a cada minuto, beleza? É a reação geral dela, pode ser reescrita desta maneira. É claro que cada um dos elementos, cada um dos reagentes tem a sua velocidade de consumo ou de formação específica, como por exemplo, vimos aqui acima na parte anterior. Mas, Carlos, cara, para acontecer uma reação química tem muitos parâmetros,
Tem muitas coisas que interferem, inclusive entalpia, energia interna do teu sistema, que é justamente o somatório de todas as energias mecânicas. Mas, poxa, existe uma barreira energética para que aconteça justamente a minha reação química, como a gente falou na teoria das colisões. Ou seja, a minha colisão precisa ser orientada, tem que ter uma geometria observável e facilitada para acontecer a minha reação química, mas também é necessário uma energia para que ela aconteça, pois se não tem essa energia, não vai acontecer nenhuma reação química ali. Bem, essa energia é chamada de energia de ativação. Inclusive, quando a gente observa catalisadores, moléculas químicas que vão facilitar a minha reação química, a minha curva de energia de ativação vai ser diminuída, muito diminuída, consequentemente acelerando a minha reação, ou seja, aumentando a minha velocidade ali presente. Ou seja, se a gente for observar uma reação genérica, inclusive exotérmica, podemos observar aqui nesse gráfico em que o eixo Y corresponde à entalpia e no eixo X a formação de novos reagentes e novos produtos consequentemente, ou seja, o caminho da minha reação. E poxa, se eu faço isso, Carlos, tem que observar cada um desses pontos do meu gráfico. Eles são importantíssimos, então vem comigo. Vem comigo aqui que é bem tranquilo. Essa parte inicial aqui, que tem uma certa entalpia X, corresponde aos reagentes. Poxa, consequentemente o gráfico flui, até formar essa pontezinha, essa montanha. Essa montanha justamente é o que? A minha energia de ativação. É a energia necessária para aquela reação química acontecer efetivamente, beleza? Pronto. E é dessa forma que no pico temos o complexo ativado. Lembrando que o meu complexo ativado é quando vai acontecer justamente aquelas tendências a romper ligações químicas. E se está ainda nesse processo de rompimento, não formou ainda produtos e ainda não temos os reagentes. Ou seja, a reação química ali não está completa. Chegamos à energia necessária. Entretanto, ainda vamos formar os nossos produtos através do rompimento da quebra de ligações e, consequentemente, formação de outras estruturas químicas, o rearranjo atômico, como a gente sempre fala nas reações. E é dessa forma que, superada a minha energia de ativação, pode ser também chamada de uma barreira energética, pelo qual os reagentes precisam realmente superá-la para formar os produtos, consequentemente, posteriormente, vamos ter a formação de outras substâncias, também conhecidas como os produtos. Poxa, nesse gráfico, consequentemente, temos uma variação de entalpia. O que é entalpia? É a quantidade de energia liberada ou absorvida pela tua reação química para ela acontecer. Nesse caso, o teu gráfico desceu. Veja como ele decresce. Consequentemente, uma reação exotérmica. Se lembra, êxodo rural, saída, perdeu energia, perdeu calor. E é dessa forma que a gente pode sintetizar que quanto maior a minha energia de ativação, quanto mais energia necessária para a reação acontecer, mais tempo ela demora para ocorrer. E vice-versa também. Menor a energia de ativação, mais rápida ela acontece. Como, por exemplo, na decomposição da água oxigenada no nosso sangue através justamente da enzima catalase. E é isso, é muito importante. Enzimas, catalisadores, que será o tema do nosso próximo quadro, ou seja, os fatores que interferem nessa velocidade das reações químicas. Mas bem, falei muito, pode tirar o seu print aí para que a gente possa continuar o nosso vídeo agora mesmo. Então, para a parte 2 do nosso vídeo, vamos falar dos fatores que vão interferir diretamente na minha reação química. Bem, eu adianto logo, são 5 desses fatores muito importantes, principalmente na velocidade de acelerar ou também de reduzir esta minha velocidade. Bem, primeiramente eu quero falar da temperatura mais conhecida, que diz respeito ao grau de agitação das tuas moléculas. Bem, como a gente sabe da teoria da colisão, temos que numa reação química acontecer uma colisão efetiva, com a energia de ativação necessária e também orientada. Por exemplo, interprete na sua cabeça aí. Veja, se você tem na geladeira uma temperatura mais baixa e você coloca o seu alimento lá para ser resfriado e consequentemente poder comer no dia posterior, o que acontece ali? Na real, existe uma diminuição do grau de agitação dos teus reagentes. E se diminuir esse grau de agitação, eu reduzo a probabilidade de existir colisões efetivas entre eles. Consequentemente, de modo simples e prático, alterar essa minha temperatura do meio reacional vai interferir no grau de agitação das moléculas dos reagentes. E se interfere nesse grau de agitação, consequentemente, as tuas moléculas vão ficar mais tranquilas, mais relaxadas. Poxa, outro exemplo do cotidiano. Já tentou dormir sem tomar um banho ou então em um ambiente muito quente? Poxa, eu dou certeza que você não vai conseguir dormir. Porque teu corpo vai ficar muito agitado, muito energético e querendo se movimentar ainda mais. Ou seja, tu não se concentra em dormir. E é dessa forma que a temperatura influencia na agitação das tuas moléculas. Ou seja, de modo simples e prático, existe uma menor chance de
choques efetivos caso exista uma redução da minha temperatura. Poxa, aumentei essa temperatura, o que acontece? Maior chance de haver colisões com energia de ativação necessária e orientação geométrica correta. Bom, e é dessa forma que, aumentando a temperatura do sistema, eu elevo a velocidade da minha reação. Essa é a lógica simples, clara e direta. Bom, outra coisa muito importante para a gente é justamente a concentração dos reagentes. Poxa, se lembra, quanto mais concentrado uma coisa, mais rápido de acontecer a reação. Por quê? Vai existir mais choques efetivos entre as moléculas. A lógica é essa, mais choques, maior velocidade de reação, mais rápida ela acontece, de maneira bem acelerada. E dessa forma que no meu becker inicial eu tenho uma pequena quantidade de moléculas não tão concentradas. E poxa, depois eu quero aumentar essa velocidade da minha reação. Coloco mais partículas no meu sistema, mais moléculas, consequentemente veja como está mais concentrado. Ou seja, aumentei o número de reagentes por unidade de volume. E dessa forma ficou mais concentrado. Se ficou mais concentrado, nota-se mais choques efetivos. E é dessa forma que quanto mais a concentração fica maior, maior a minha velocidade também de reação. Da mesma forma como a temperatura influencia, concentração também é outro fator imprescindível para acontecer uma reação química. Ou seja, quanto mais concentrado, mais cheio de partículas por unidade de volume, mais rápido a tua reação vai acontecer e é dessa forma que interfere na tua velocidade. Bom, outro fator imprescindível é justamente a minha pressão. Poxa, cara, quando eu aumento a pressão do meu sistema, eu vou pressionar o meu êmbolo para baixo, consequentemente o que acontece? Eu vou reduzir o meu volume. Se eu reduzo o volume por ser inversamente proporcional à pressão, consequentemente eu aumento a minha temperatura e dessa forma o que acontece? Aumentando a temperatura, aumentando a concentração e é dessa forma que eu vou aumentar a minha pressão e reduzir consequentemente o meu volume do sistema. Se eu reduzir o volume, aumentei pressão e se aumentou pressão, elevou a minha concentração. Olha só. Aumentou pressão, elevou concentração e foi no chão o meu volume. Olha aí, até um ritmo legal, bacana para a gente interpretar de maneira mais simples e prática. Poxa, no exemplo anterior da parte que a gente fez sobre as velocidades das reações, dessa forma a gente citou, por exemplo, a síntese da amônia. E essa mesma síntese acontece a uma pressão de 200 atmosferas. Poxa, e é nessa pressão de 200 atmosferas que é necessária para acontecer a minha reação química. Já que a partir dessa pressão elevadíssima, eu vou aumentar a concentração, diminuir o volume e, consequentemente, elevar a quantidade de choques entre as partículas, ou seja, aumentando a velocidade da minha reação, tendo mais choques efetivos. Essa é sempre a lógica. Poxa, uma coisa muito interessante é a superfície de contato. Tu já tomou aqueles comprimidos efervescentes de vitamina C? Poxa, já parou para pensar se a gente colocar o comprimido em si no teu recipiente com água, a reação química dele vai ser um pouco mais lenta. Mas já cortasse aquele teu comprimido na metade, por exemplo, quando tu corta, você eleva ainda mais a tua superfície de contato e a tua reação vai ser muito mais rápida. Da mesma forma, no churrasco. Por que será que a gente corta tanto a carne para colocar ali justamente o sal? É dessa forma que eu estou aumentando ali a área do meu reagente para acontecer choques entre aquelas partículas, entre aquelas moléculas. Por isso, quanto maior a superfície de contato, quanto mais fatiada a tua carne, por exemplo, vai justamente interferir na velocidade da tua reação. Por exemplo, observe essa parte inicial aqui. Essa chapa, sem nenhum corte, sem nenhuma fragmentação, a reação química vai ser muito mais lenta. E na outra, em que existem fragmentações, cortes, ela é bem dividida assim, em pequenos quadradinhos, o que acontece é que eu estou aumentando a área do reagente para sofrer essas colisões. E se aumenta a minha superfície de contato, justamente vai existir uma velocidade da minha reação química. Superfície de contato, inclusive puxando um pouquinho para a biologia, está muito presente nas microviosidades do intestino delgado. Isso facilita a absorção dos nutrientes e, consequentemente, dos sais minerais. Outra coisa muito interessante da biologia são as micorrizas, associação mutualística em que um ser depende do outro, entre fungos e justamente plantas, as raízes daquelas plantas. E é dessa forma que essa associação vai fazer com que exista uma maior superfície de contato daquele fungo com justamente os nutrientes ali presentes. E é dessa forma que as micorrizas têm uma relação muito próxima da superfície de contato e também do nosso intestino delgado. Todos eles são baseados no aumento dessa superfície de contato. Se aumenta a superfície, consequentemente, maior velocidade das reações, mais absorção, naquele caso, dos nutrientes. E nesse aqui, a reação química acontece em um estralar de dedos. Bom, outro fator que é o mais importante, eu diria, o mais presente dos vestibulares, são os catalisadores. Poxa, o que é um catalisador? No nosso corpo temos diversas
moléculas chamadas de enzimas. Enzimas, por exemplo, estão na tua boca. Uma delas é a amilase salivar. E se liga, as enzimas dependem de uma temperatura específica e também da sua pH, que é necessário estar nem tão ácido, nem tão básico. Cada uma dessas enzimas tem a sua especificidade quanto ao pH. Umas atuam no básico, outras no ácido, outras até mesmo no pH neutro. Ou seja, existe uma especificidade enzimática. Existe um complexo muito específico entre chave e fechadura, ou seja, substrato e enzima. E é dessa forma que a minha enzima depende muito do meu pH, ou seja, do potencial hidrogênio iônico, do quanto íons H+ tem naquele meio, e também ela depende da minha temperatura. A temperatura é imprescindível. Já parou para pensar por que quando você está na febre, com muita febre, teu corpo está muito quente, o grande problema da tua febre é você desnaturar enzimas. E essa desnaturação de enzimas, por exemplo, interfere no teu sistema digestório. Hoje o teu sistema digestório está rico em enzimas. Por exemplo, a pepsina no teu estômago e outras justamente no teu intestino. E é claro, temos também o suco pancreático. Todas essas enzimas dependem de um pH específico e também de uma temperatura necessária para atingir o ponto ótimo dela. E é dessa forma que também na química não está diferente. Temos aqui os catalisadores, que não são considerados reagentes, tá? Vale ressaltar isso, porém eles vão interagir formando um novo complexo ativado. E esse complexo ativado vai ter menor energia de ativação. E lembra, energia de ativação é a barreira necessária para acontecer uma reação química. E se eu diminuo a minha barreira, o que acontece? Ela acontece muito mais rápido, muito mais veloz, ou seja, com menos energia. E essa é a lógica dos catalisadores. E outra, ela não interfere na entalpia, tá? Como veremos agora na minha curva, analisando uma curva voltada a sem catalisador e outra com catalisador. Bem, primeiramente analisando o meu gráfico, temos no eixo Y, entalpia, e no eixo X, o caminho da reação. Massa, beleza, beleza, assim como nos outros gráficos. Ressalto novamente, isso é uma curva exotérmica, libera calor para o meio, ou seja, exo para fora, e é dessa forma aqui que a gente pode observar. A minha curva laranja corresponde a uma reação sem catalisador. Note que o meu monte, o pico do complexo ativado, é muito mais alto. Ou seja, para atingir esse complexo eu preciso de muito mais energia. E quando eu ajo na presença de um catalisador, olha esse pico aqui na minha parte vermelha. Poxa, diminui muito a minha energia de ativação. E se eu diminuo a energia de ativação, eu acelero a minha reação. E o meu catalisador vai se ligar a esses reagentes, formando um novo complexo ativado, porém com menor energia de ativação. E se tem menor energia de ativação, acelera a minha reação química. E logicamente, eu não interferi em nenhum dos pontos na minha entalpia da reação. Observe que nas duas curvas, a entalpia é a mesma. Ou seja, o catalisador não vai interferir na tua entalpia, no que vai ser liberado ou absorvido na tua reação, mas na energia necessária para que ela aconteça. E é dessa forma que eu trouxe um exemplo aqui muito comum, que é justamente a decomposição do etanol. O etanol, que é C2H5OH, o OH que caracteriza justamente a função álcool. E é dessa forma que na presença do óxido de alumínio, ele vai formar o eteno, se liga, eteno, porque tem dupla ligação entre os carbonos, uma ligação insaturada entre eles, e também vai formar água. Mas cara, poxa, essa reação acontece num tempo X. Quando eu coloco na presença de um catalisador, que é o óxido de alumínio, ela acontece muito mais rápido. E esta é a lógica. Diminuiu a energia de ativação, aumentou a velocidade da minha reação. Bem, essa é a lógica das enzimas, dos catalisadores, que justamente não interferem na entalpia, mas sim na energia de ativação. Bem, se quiser tirar um print, pode tirar, porque eu vou ficando por aqui. É só o tempo de eu me despedir e agradeço pela tua participação. Foi um prazer inenarrável ter você aqui. Como sempre, muito bom trazer essas curiosidades físico-químicas, interligar física, química, biologia, ciências naturais em um só vídeo. Bem, é bom para trazer riqueza, conteúdo, vastidão intelectual para o Enem. Isso é muito importante, inclusive. Bem, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até a próxima. Foi um prazer inenarrável. Muito bom estar aqui com você. E no próximo vídeo, vamos trazer agora a lei de ação das massas e, é claro, a entropia de um sistema, o grau de desordem. Poxa, grau de desordem, já vou te dar uma dica, viu? O teu quarto é arrumado? Poxa, o meu, confesso que não é muito não, viu? Mas a gente pode justificar para a nossa mãe. Mãe, você que é especial, vamos falar assim, ó. A entropia do meu sistema está muito boa, ou seja, o grau de desordem está ali presente. E eu gosto de valorizar a ciência,
valorizar a entropia do meu sistema. Ou seja, tem uma desculpa até científica para justamente a gente se desvencilhar dessas cobranças de arrumar o quarto. Mas é claro, brincadeiras à parte, é muito importante. Arrume seu quarto, é importante para ter disciplina, foco e responsabilidade. Bem, eu vou ficando por aqui, sem mais enrolações. Até uma próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.